Olá pessoal, estamos aqui de volta às nossas aulas, né? Então a gente vai dar aqui início a um conteúdo, né? Chamado análise de dados, probabilidade. Esse conteúdo geralmente a gente usa ele para estimar, né? Quais valores podem ser encontrados em uma determinada situação ou um fato, né? A partir de uma certa característica, né? E o que seria a probabilidade, né? Para nós, né? É analisar, né? É um ramo da matemática em que ele olha quantas chances aquilo pode acontecer, né? Quantas chances um determinado experimento, uma determinada situação, ela pode ocorrer no nosso dia a dia, né? Um exemplo mais comum que nós podemos ter, por exemplo, é quando você joga uma moeda para o alto, né? E você vai determinar se é cara ou se é coroa, né? E você vai analisar a partir do momento se esse resultado apareceu mais vezes cara ou se apareceu mais vezes coroa, né? E aí dentro da probabilidade existem dois termos bastante conhecidos nossos, né? Que é o experimento aleatório e o espaço amostral. O que seria o experimento aleatório, né? Ele justamente me diz o quê? Que é uma experiência cujo resultado eu ainda não sei, eu não conheço, né? Por isso se chama experiência aleatória, né? Por exemplo, quando você joga a moeda, você vai observar que a parte que fica para cima, seja cara ou seja coroa, é impossível já dizer que vai cair cara ou que vai cair coroa. Nós fazemos apenas uma suposição. Mas se isso acontecer sempre, né? Ou cara ou coroa, eu posso dizer que essa moeda ela está viciada, né? Outro exemplo comum é que você tem aí dentro de uma sacola maçãs verdes ou vermelhas, né? E você escolher dentre essas maçãs uma sem eu olhar, né? Aí eu estou dizendo que eu tenho um experimento aleatório, quando você escolhe algo ou alguém ou algum objeto em que você não usou do seu próprio critério, você apenas escolheu aleatoriamente, né? Dentro da ideia da probabilidade, nós temos também o que nós chamamos de espaço amostral, né? O que seria o espaço amostral? É o conjunto de todos os pontos amostrais de um determinado experimento, ou seja, possíveis resultados, né? Quando você observa o lançamento dos dados, quais são os possíveis valores que eu posso encontrar nele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você joga uma moeda, cara ou coroa, né? Quando você joga o dominó, né? Você tem aí o nada, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 como possíveis valores para um determinado resultado, né? Quando você pensa em letras do alfabeto, você tem aí o A até o Z, né? Quando você fala das vogais, somente 5, né? A, E, I, O, U. Então, o espaço amostral é todo o conjunto, né, desses possíveis resultados. E como é que eu calculo a probabilidade de que algo aconteça, né? Eu calculo dividindo o número dos resultados favoráveis para a minha escolha, né? A partir dentro dos resultados possíveis. Como assim? Eu tenho um valor de espaço amostral e tenho um valor a que eu escolho, né? Quando a gente for fazer aqui o exemplo, você vai entender melhor. Então, que seria o E, né? É o evento em que eu preciso determinar a probabilidade. E o espaço amostral, representado aí pela letra ômega, é o conjunto de todos os possíveis resultados, né? Ou seja, é o valor que eu desejo dividido pelo valor total, né? Isso aí é o que vai ser para nós o nosso possível resultado, né? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui dois exemplos, né, no lançamento de um dado. Qual é a probabilidade de sair o valor 1 e qual é a probabilidade de eu obter, né, um número par no lançamento de um dado. O que é que eu preciso ter em mente, né? Quem é o meu espaço amostral? O meu espaço amostral é representado pela letra ômega, né? Quem seriam meus possíveis resultados num dado, né? Os possíveis resultados é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. Então, esses seriam meus possíveis resultados. E quem seria meu evento, né? O meu evento é somente o valor que eu escolho, né? Ou o valor que eu desejo escolher.
somente um, né? Porque só aparece uma única vez, né? Uma vez o valor 1. Então, logo, a probabilidade de que algo aconteça, ou no caso, que saia o valor 1, quando eu lanço um dado, é uma única vez de um total 6, né? Esse valor 1 de 6, vamos lá guardar, né? Pode ser feito de que forma, né? Ele pode ficar na forma de fração, ele pode ser representado pelo resultado da divisão entre 1 e o 6, e para nós vai dar 0,166 e aí continua, né? Ela vai dar uma dízima periódica, ou eu posso representar esse valor como se fosse uma porcentagem, né? Como é que eu faço essa porcentagem? O próprio nome já diz, por cento, né? Por 100. Você vai pegar esse valor decimal e vai andar duas casas a partir da vírgula, né? Andando duas casas, você vai ter 16,6%. Então, a probabilidade que o valor 1 saia é 1 em 6, ou 0,166 e continua, ou 16,6%. Como já tenho aí o meu espaço amostral, fica mais fácil determinar esse outro aqui, ó. Eu quero a probabilidade de sair o número par, né? Primeiro, eu tenho que saber quantos números pares eu tenho, né? Números pares. Quem são os números pares como resultado lá em cima? Números pares são quem? O 2, o 4, não é? Quantas vezes ou quantos números eu tenho, né? Eu tenho 3 números aqui. Lembrando, quando você for contar, você vai contar a quantidade, não o valor que vai aparecer. Portanto, eu tenho aí 3, um total de 6. Como eu tenho fração, eu posso simplificar. Então, eu posso colocar 1, né, dividindo aí por 3, né? 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. 1/2, né? E em decimal pode ser o quê, né? 1 dividido por 2, 0,5. Ou, transformando isso em decimal, o que é que eu vou ter aqui, né? Aliás, em porcentagem. Você vai andar duas casas, né? Andando duas casas, você vai ter 50%, né? Lembrando, caso falte, é só você completar com o zerinho aqui na frente e você vai ter aí as duas casas decimais para depois você contar como porcentagem. Ok? Por exemplo, né, eu tenho aqui uma escola em que há 400 estudantes do sexo masculino e 800 do sexo feminino. Eu quero escolher ao acaso um estudante dessa escola. Qual é a probabilidade de ele ser do sexo feminino? Primeira coisa, né? Primeiro, antes de eu calcular a probabilidade, eu tenho que saber qual é o meu espaço amostral, né? E é o espaço amostral, é o total de alunos que eu possuo na escola. Lembrando, se eu tenho 400 estudantes do sexo masculino e tenho 800 do sexo feminino, eu devo juntá-las para poder dar a minha quantidade total. Então, 800 mais 400, 1.200 alunos. E meu evento aqui no caso, é dizer quem são do sexo feminino, né? Quantas meninas ou quantas pessoas são do sexo feminino aqui, né? Eu tenho 800. Logo, para me calcular a probabilidade, seria o quê, né? 800 por 1.200. Lembrando, se eu estou fazendo isso com frações, eu posso eliminar zeros quando eu puder, eu posso simplificar. Então, vou cortar 2 zeros aqui e vou ter 8 sobre 12. Só que 8 sobre 12 ainda é possível simplificar. Então, dividir por 2 dá 4, por 2 dá 6, né? Ainda dividindo, eu posso dividir por 2, dá 2 terços. Isso que significa, né? De cada 3 pessoas, ou cada 3 estudantes, 2 são do sexo feminino, né? Então, 2 terços. Minha letra D como opção ou resultado. Beleza? Mais outro exemplo aqui, né? Uma empresa ela tem 16 funcionários solteiros e 14 casados. Então, 16
16 solteiros e 14 casados. O dono dessa empresa vai sortear uma viagem para um desses funcionários. Qual é a probabilidade desse funcionário, de um funcionário solteiro ganhar esse sorteio? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Vai determinar o espaço amostral e escolher o meu evento, né? O espaço amostral é o total, então 16 mais 14, totalizando um total de 30 funcionários. E tenho aqui a escolha, né? Quem ele vai escolher, né? Funcionário solteiro para ganhar, né? Quantos solteiros eu tenho aí? Eu tenho 16. Logo, para eu calcular a probabilidade, evento 16 pelo espaço amostral 30. Dividindo aí, né? Eu posso simplificar, dividido por 2, dá 8 sobre 15, né? E 8 sobre 15 já é uma das opções, né? Então eu teria a letra D como resposta. Só um cuidado, né? Às vezes, as questões elas trazem a fração com uma pequena simplificação, mas se ele puder continuar dividindo, você continua a dividir até sempre deixar o mais simples possível, né? Até deixar o que nós chamamos de forma irredutível. Então, tenha muito cuidado desse detalhe, viu? Deixar ele um pouco maior do que o normal, né? Não vai dar certo. Então, sempre pense que você vai ter que deixar ele de maneira irredutível, né? Então, lembre-se aí, eu tenho que escolher uma fração com resultado irredutível. Para finalizar, outro exemplo aqui, né? Como a gente está vendo só a parte básica, para na próxima aula a gente tratar com tabelas, com gráficos, né, de acordo com o assunto de análise de dados. Nós vamos aqui ver esse outro exemplo, né? Uma urna contém 100 números, ou 100 bolas numeradas de 1 a 100, e uma bola é extraída ao acaso dessa urna, né? E o seu número vai ser observado a partir dessa retirada. Então, eu tenho aí um total, no meu espaço amostral, bolas numeradas de 1 a 100, ou seja, eu tenho 100 números ou 100 bolas. Qual é a minha intenção, né? Descobrir a probabilidade de que o número a ser retirado é um quadrado perfeito. E o que seria esse quadrado perfeito? Vamos lá lembrar, né? Quadrado perfeito. Então, quadrado perfeito é aquele número em que você pode extrair a raiz quadrada dele, ou seja, é um número que possui raiz quadrada. Então vamos pensar, né? Meu evento implicaria em números que estão de 1 a 100 e que eu posso retirar a raiz quadrada. Então é só você imaginar qual é o número que é elevado ao quadrado, e já que eu posso tirar a raiz, né? Ele fica entre 1 e o 100, né? O 1, no caso, sem pensar o 4, né? Porque 4, a raiz quadrada é 2. Depois o 9, que a raiz quadrada é 3. Pense aí, ó, sempre que tem a raiz quadrada, né? Então, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 104. 9 ao quadrado, 80. E 10 ao quadrado, 100. Então, eu teria todos esses números aí, né? Lembrando que você vai dizer a quantidade, não o número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu espaço, aliás, meu evento são 10 números ou 10 bolas, né? Para calcular a probabilidade, evento 10, já foram 10 bolas escolhidas, total de 100. E aí fica um detalhe, viu, pessoal? Para ser mais prático aqui para vocês, né? Quando você divide por 10, por 100, por 1000, né? É só você contar quantos zeros eu possuo para determinar quantas casas decimais vão ficar, né? Se vão ser divididos por 100, então vou ter duas casas decimais aqui, 0,10, né? Ou 10%, né?
Aí, no caso, é só você observar o item, se ele está em porcentagem, se ele está em número decimal ou se ele está em fração para você marcar. Então, 10%, né? E aí fica uma outra observação, né? Eu poderia perguntar também, né? Quais não são ou não eram quadrados perfeitos, né? Já que 10% são quadrados perfeitos, quem não era é o restante, o que complementa a porcentagem. Então, quem não era quadrado perfeito completaria 100%, né? Ou já que eu tenho 10, 100 menos 10, 90%. Só essa observação aí para finalizar. No mais, valeu, até a próxima.